Senhoras e senhores, para a apresentação das dinâmicas dos trabalhos deste simpósio, bem como condução das exposições desta tarde, convidamos a coordenadora científica do simpósio, subsecretária de Compras, Licitações, Contratos e Patrimônio do Conselho da Justiça Federal, professora Luana Carvalho. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos. É com uma imensa satisfação que eu recebo todos os senhores hoje aqui na Casa da Justiça Federal. É um prazer imenso, é uma condição ímpar hoje aqui, porque nós temos aqui, conseguimos reunir os representantes das 27 seções judiciárias, de todos os tribunais regionais federais e os nossos convidados, servidores dos tribunais superiores do nosso país. Hoje nós temos aqui os nossos convidados do STF, do STJ, do TSE, do TST, do STM e do Conselho Nacional de Justiça. Todos aqui servidores atuantes de forma direta ou indireta, mas de alguma forma, todos vinculados aí ao macroprocesso de contratações públicas. Então, é um prazer fazer a abertura desses trabalhos da tarde aqui do nosso primeiro simpósio sobre licitações e contratos, primeiro de muitos, eu acredito. Evento este que vem sendo planejado e programado para vocês desde a publicação da Lei 14.133. Então, estamos planejando este evento desde abril do ano passado, né, porque naquele momento, considerando aí, né, todos os esforços que nós teríamos que depreender para poder nos aprimorarmos as diretrizes da 14.133. Então, naquele momento, nós vimos ali, efetivamente, um momento ímpar para poder ressignificar a atuação das unidades administrativas dos órgãos da Justiça Federal. Ressignificar a nossa atuação frente à importância que todos nós aqui temos no auxílio às atividades finalísticas dos nossos órgãos. Então, nós temos realmente esta importância. E o ressignificar aqui é realmente no sentido de criar, recriar o que um dia foi criado, o que aconteceu com a publicação da 14.133. É no sentido de também saber lidar com o novo. E o mais importante, que é exercitar o autoconhecimento. Nós precisamos nos reconhecer como uma parcela importante dentro das nossas instituições. Então, nós idealizamos aqui dar um passo para ir muito além da nossa conformidade processual. Então, a conformidade processual passa a ser o ponto de partida. E, partindo da conformidade, nós vamos ter aí, efetivamente, uma oportunidade para aumentar o nosso nível de maturidade em governança e em gestão de contratações. Então, processo conforme, políticas estruturantes bem delineadas em governança, efetivamente, e em gestão de contratações, nós vamos ter a oportunidade de melhorar vários processos de trabalho. E o principal, nós vamos poder aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de planejar. Né? A fase de planejamento é a mais temida, né, do macroprocesso de contratações e aquela que efetivamente é a mais carente, e não é uma diferença aqui dentro dos órgãos dos senhores hoje. E não é por outro motivo que, nesta primeira edição do nosso simpósio, nós abrimos uma comissão temática para tratar das diretrizes da 14.133 na fase de planejamento. Mas também nós nos preocupamos em avaliar qual é o impacto que este planejamento tem no momento da fiscalização contratual e no momento da gestão. Por quê? Porque quando nós olhamos para as nossas instituições, quando nós olhamos para a quantidade de servidores que são colocados à disposição da administração para executar as suas atividades, o que acontece? Geralmente, quem executa também tem que planejar. Quem planeja, executa. Acho que essa é a realidade da instituição de vocês também. E nós precisamos ter um olhar, ter um cuidado para essa carência? Precisamos, sim. Mas, lá do outro, nós precisamos também buscar, dentro das nossas instituições, aumentar a nossa capacidade operacional. A gente precisa implementar políticas de gestão de pessoas, a gente precisa implementar políticas de gestão por competência
dentro das áreas administrativas, para conseguirmos aí aplicar a tão sonhada segregação de funções, né, quesito há muito tempo já fomentado pelo Tribunal de Contas e que agora vem com força de princípio, esculpido ali no artigo 5º da Lei 14.133. Então, o que nós vamos fazer efetivamente hoje aqui é fazer história. Muito obrigada por fazer parte do início dessa nova história para todos os servidores das unidades administrativas da Justiça Federal. Muito obrigada. Tá? E para a gente fechar aqui, só para a gente chamar o primeiro painel, para a gente começar a nossa tarde de palestras, eu gostaria de fazer a citação da grande poetisa, que diz: feliz é aquele que ensina o que sabe, mas mais feliz é aquele que aprende aquilo que ensina. E, efetivamente, só ele vai entender o porquê que eu fiz essa citação. Eu chamo aqui ao palco o meu grande amigo, com muito orgulho eu falo, servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, e hoje, presidente da Companhia Brasileira de Governança, nosso professor Paulo Alves. Uma salva de palmas para ele. Eita, ar-condicionado. Olá, professor. E a pergunta hoje para o nosso professor, já vou deixar o slide aqui para ele, do nosso primeiro painel, vou entregar aqui, porque a governança é toda sua. Professor, responde aqui para a gente. Estamos preparados para aplicar a 14.133, do ponto de vista de governança, de políticas básicas e estruturantes, porque sobre os demais quesitos, depois teremos outras palestras para falar um pouquinho como vamos operar a 14.133, com a palestra do nosso professor Paulo Amorim, sobre PNCP. E agora aqui, eu deixo a palavra ao meu amigo. Será que você vai responder essa pergunta para órgãos tão diversificados aqui, professor? É um prazer. Obrigado, minha amiga. Obrigado por estar aqui do seu lado. Estava nos idos de 2012, chegando na secretaria, ainda denominada Secretaria de Controle Interno do Conselho da Justiça Federal. 10 anos, olha só, hein? 10 anos. Estou cada dia mais novo. Mas 10 anos atrás, chegando na Secretaria de Controle, ainda aterrissando assim, sem saber onde estava direito. E quando eu cheguei, grande Edgar, assim que eu cheguei, eu fui acolhido numa orientação profissional, numa orientação temática e técnica, e quem me acolheu lá há 10 anos atrás e ensinou grande parte do que eu sabia fazer está aqui do meu lado, sendo a nossa coordenadora científica deste evento. Então, queria que vocês, por favor, mais uma salva de palmas para a nossa coordenadora, professora Lona Carvalho. Merece todas as homenagens, sem sombra de dúvida. E ali, sentadinhos ali, doutora Ângela, doutora Alain, satisfação, contemporâneos aí desses tempos bons de controle interno. Quantas histórias não caberiam num painel de 2 horas, não é verdade? Mas saudar a todos aqui, como diriam por aí, o bom filho a casa torna, né? Esta que foi minha casa durante 12 anos, e caminhando por esses corredores, encontrando tantos amigos aí, tantos colegas, que eu tive o prazer de compartilhar este serviço prestado à administração pública. Servidores com quem eu guardo grande admiração, pessoas com quem eu tenho uma relação muito próxima e que eu fico muito feliz de estar aqui de volta para falar um pouquinho a respeito de um tema tão importante para todos nós, tá bom? Então, feito essa necessária homenagem a esse momento histórico, para mim, pessoalmente, pelo menos, deixa eu, como diz o poeta, entrar aqui naquilo que me cabe, a minha parte neste latifúndio, tá bom? Bem, a pergunta é muito séria. Estamos preparados para aplicar a Lei 14.133? Essa é uma pergunta que eu repasso para vocês. Nós estamos preparados? É legal que era uma pergunta retórica, assim, de reflexão, mas o pessoal respondeu, certo? A resposta, na verdade, o pessoal nem abriu a boca, né? A mente de todo mundo gritou aqui agora. Nós não estamos preparados. E é muito interessante chegar a esta conclusão nesse contexto de órgãos e entidades aqui representadas que têm um elevado nível de maturidade institucional. Porque eu preciso dizer isso para vocês.
Nos últimos meses, quiçá anos, eu tenho caminhado pelo Brasil falando a respeito de gestão, falando a respeito de governança, certo? E quando eu entro num contexto municipal, essa resposta que vocês deram se transforma num grito. Estamos preparados? Não, de forma nenhuma, né? Mas vejam vocês que isto não necessariamente deveria ser assim. Seja você de um município, seja você de um órgão federal. Por quê? Porque nós estamos num regime constitucional gerencial há 24 anos. Desde a famosa reforma administrativa que nós tivemos com a emenda constitucional número 19 de 98, nós vivemos uma administração pública, ao menos teoricamente, gerencial. Nós abandonamos o meramente burocrático e seguimos na direção de uma administração pública gerencial focada em resultados. A partir deste momento histórico, 1998, e quem ensejou essa reforma foi o plano diretor de Bresser Pereira, nós estamos num novo momento. E as normas infraconstitucionais começaram a se orientar nesse sentido. Só que aí vejam, nós trabalhávamos aqui a Lei 8666, que é uma lei de 1993. Auge do burocrático. E para agravar a situação, nós começamos a trabalhar uma lei de licitações, ela foi publicada um ano após o processo de impedimento de um presidente da República, por ato de corrupção. Não foi isso? 1992, com o processo de impedimento de Fernando Collor. A norma, a Lei 8666, tinha tudo para ser uma norma pesada, e de fato foi, no aspecto burocrático procedimental. E aí, tantos anos depois, mais de 2 décadas depois, nós temos a edição da nova Lei de Licitações e Contratos. Uma lei que eu tento emplacar essa alcunha, certo? Uma lei que nós poderíamos facilmente chamar de Lei da Governança das Contratações, meu amigo Rafael. Veja que a Lei da Governança das Contratações, como eu gosto de chamar, ou a nova Lei de Licitações e Contratos, ela é uma lei que trabalha a governança como elemento basilar. Então veja, estamos preparados para utilizar a nova Lei de Licitações e Contratos? O povo clama, não. Mas por que não? Se já estamos, teoricamente pelo menos, dentro de uma estrutura gerencial, dentro de uma estrutura específica do Poder Judiciário, onde a elaboração do planejamento estratégico já é exigido há tanto tempo, onde a elaboração de um plano de logística sustentável já é exigido pelo CNJ há quase uma década, ou mais de uma década. Num contexto onde gerenciamento de risco já é política há muito tempo. E nós, da Justiça Federal, temos uma política de gestão de riscos estabelecida, um manual excepcional. Eu não tenho nenhum tipo de medo de parecer que estou puxando o saco, mas o Manual de Gerenciamento de Riscos do Conselho da Justiça Federal é um dos melhores que nós temos no Brasil. Ele é bonito e tecnicamente robusto. Agora vejam, situados nesse contexto, por que nós não estamos preparados para a nova lei? Se a lei se baseia exatamente nesses aspectos de governança? A resposta clara e inevitável está diante de nós, certo? E aí aproveitar que eles chegaram, saudar ali meus queridos amigos, queridos, minha família durante muito tempo, da Secretaria de Auditoria Interna do Conselho, doutora Angelita, estou vendo a doutora Débora, a doutora Roberta, um beijo, um abraço para vocês. Quem mais está ali? Ixi, o óculos está precisando, deixa eu ver se é o pessoal daqui. Tá bom. Tem mais gente aí da minha Secretaria de Auditoria aqui? Levanta a mão. Você vai ser citado pelo nome. Não tem. O pessoal está representando aqui. Pronto. Ou então escondeu, né, a mão para não ser citado. Mas vejam aqui que, então, nesse contexto, a nova lei de licitações não seria, pelo menos teoricamente, de aplicação tão complicada. Não ao menos os aspectos de governança. E, ainda assim, ainda que nós falemos a respeito dos aspectos procedimentais, nós temos no âmbito do Poder Judiciário diversas normas
infralegais, resoluções do nosso CNJ, resoluções do nosso CJF, que nos apontam na direção de um processo administrativo de contratação que contém todos os requisitos, todos os artefatos que a lei começa a exigir agora. Então, de novo, fica a pergunta: por que nós não estamos preparados? E a resposta inexorável, inevitável, é que nós não aplicamos as nossas normas. Me perdoem o português, claro. Nós não aplicamos as normas que nós já temos. Nós já temos, doutora Elisete, todos os fundamentos para seguir a nova lei de licitações e contratos. TRF1 muito bem representado aqui na área. Vejam vocês que nós deveríamos estar preparados para a nova lei de licitações e contratos. Mas há aqui uma excelente oportunidade. Este evento aqui é singular porque nós vamos debater os principais temas relacionados ao macroprocesso. Nós vamos olhar para a fase de planejamento, para a fase de seleção do fornecedor, para a fase de execução contratual e vamos sair daqui com entendimento. Entendimento firmado em relação a todos esses aspectos. E a gente não vai ficar aqui focado naquilo que é branco ou preto. A gente vai focar no cinza. Naqueles lugares onde nós temos ainda dúvidas, onde a hermenêutica pode nos conduzir por um lado e por outro. Não, vamos aproveitar esse funcionamento sistêmico que nós temos na Justiça Federal e vamos estabelecer uma posição que a gente possa chamar de nossa. E tenho certeza que todos aqueles que não são da Justiça Federal vão sair daqui extremamente enriquecidos também. Porque, mesmo que não sejam da Justiça Federal, pelo menos por um momento vão querer ser. Conduzindo, recebendo estas orientações que vocês construíram. Essa é a melhor parte. A gente está aqui, e aí eu falo a gente com muito orgulho, estando aqui ao lado do meu amigo Marcos Alcântara, grande amigo, servidor do Judiciário, ao lado do grande mestre Vitor Amorim, que vai falar com a gente aí, reconhecido de todos já certamente, vai falar conosco sobre o PNCP. Temos aqui o doutor André Luiz, Tribunal de Contas do Distrito Federal, também vai trazer uma excelente fala. Daqui a pouco teremos aqui o amigo e mestre Murilo Jacobi. Essas pessoas são coadjuvantes. Quem vai entregar o verdadeiro produto desse evento são vocês, com estes enunciados, com estas interpretações. Existem poucas pessoas que estão entendendo a importância desse momento que nós estamos aqui. A nova lei de licitações saiu e o trabalho do legislador acabou. A parte mais importante de execução da lei começa agora. E ela pertence a você, que manuseia a lei. Porque você é o verdadeiro intérprete da norma e você verdadeiramente é quem vai fazer com que esta lei saia do campo abstrato e entre no dia a dia da gestão. É você. Portanto, apeguemo-nos a este papel crucial e que façamos deste evento a grandeza e a importância que ele tem. Tudo bem? Mas vamos lá, que aqui eu estou para um pouco tempo a falar muita coisa. E vamos adiante, para entender o seguinte. Por que eu falo que esta é a lei da governança das contratações? Porque nós temos uma orientação muito clara no artigo 11 da lei. Certo? E aqui me refiro especificamente ao artigo 11, parágrafo único. Os amigos professores até me zoam um pouquinho relacionando a isso, porque eu falo tanto desse dispositivo que eles já brincam falando que é a emenda Paulo Alves. Do tanto que eu falo a respeito disso aqui. Mas, de fato, desde o projeto de lei, eu falo a respeito desse dispositivo. Porque ele alça a nova lei a um outro patamar. Esse negócio de outro patamar eu não gosto não, que remete a um time de futebol que, enfim, não tem nada a ver falar sobre esses negócios aqui. Mas veja que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Esta compreensão muito clara, ela precisava estar aqui. Não existe governança sem que a alta administração abrace essa causa. Usando a linguagem futebolística, sem que a alta administração vista a camisa, não tem governança. E que bom
que o Conselho da Justiça Federal, que bom que os tribunais regionais federais, que bom que as seções judiciárias estão aqui representadas por gestores também da alta administração, porque esse recado precisa ser levado daqui. A governança das contratações enquanto elemento obrigatório. Veja, isso aqui é o laser. Veja que o verbo que conduz aqui o artigo é o verbo deve, o verbo dever. E aqui fica muito claro que a implementação da governança é elemento obrigatório, ato administrativo vinculado, nunca discricionário. Aqui nós não estamos falando de implementar a governança como uma opção, mas vejam os senhores e as senhoras que este verbo ele nem precisava estar aqui para a gente, porque nós do Poder Judiciário já tínhamos esta obrigação decorrente de uma norma do CNJ, que é a nossa Resolução 347, que já determinava a implementação de instrumentos, processos e estruturas de governança há muito tempo. Por isso é que eu digo que aqui, para nós do Judiciário, a lei está chovendo no molhado. A alta administração deve implementar. Implementar o quê? Processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. A lei, ela faz um negócio muito interessante, e para mim isso aqui foi genial. Ela fala que governança é composta por processos e estruturas. Aí o leitor mais apressado, mais assodado, ele vai olhar para isso aqui e falar, governança é gestão de risco e controles internos. Só que a lei fala que governança é processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, deixando muito claro neste aposto explicativo que governança é mais que gestão de riscos e controles internos, mas será também e principalmente gestão de riscos e controles internos. Aí eu volto a perguntar, se temos uma política de governança para a Justiça Federal, se temos um manual de gerenciamento de riscos, por que a gente se assustou quando a gente leu isso aqui? Não deveríamos, pelo menos. Porque já temos aí, como diz aquela expressão aqui do Goiás, a faca e o queijo. Já temos aí todo o ferramental necessário para que a gente possa trazer isso aqui à realidade. Mas, enfim, deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, e aqui não é unidade de controle interno, e sim medida mitigadora de risco. Não é isso, professora Débora? Veja que quando eu falo de controle interno, eu estou falando do filho da gestão de risco, da medida que eu implemento para conduzir os riscos a um nível aceitável. E aqui, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos. Leia-se, fase interna, fase externa e execução contratual. A governança orienta o macroprocesso, e vou usar o nosso nome. Vi que a doutora Luana também trouxe, macroprocesso. Metaprocesso é como chama o executivo. Vamos trabalhar aqui no nosso judiciário. A nossa norma fala macroprocesso. Vamos chamar pelo nosso nome, tá bom? Isso é brincadeira, tá, gente? Macroprocesso ou metaprocesso é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Depende só da norma que você está lendo. Com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput. Aí aqui vem aquela compreensão muito clara. A governança não é um fim em si mesma. Ok? Tem um professor que fala sempre, não se apaixone pela governança. Eu falo para ele, já respondi, tarde demais, já me apaixonei pela governança. Falo sobre ela o tempo inteiro e com os olhos marejados. Mas veja que eu entendo ainda assim que a governança não é um fim em si. A gente não pode esgotar nossos recursos humanos e materiais para implementar a governança, porque a governança é um meio, é uma ferramenta para você alcançar o quê? O objetivo do caput. Fui eu que pisei no fio e derrubei toda aqui a mesa. Fui eu mesmo. Voltou rápido. Obrigado, Leomaís. Mas veja você que, enquanto ferramenta, ela ainda assim é importante. Porque sem esta ferramenta gerencial chamada governança, nós não teremos os objetivos do caput estabelecidos.
alcance da proposta mais vantajosa, isonomia, justa competição, evitar sobrepreço, superfaturamento e preço manifestamente inexequível, inovação, desenvolvimento nacional sustentável. Todos esses são os objetivos do processo licitatório, mas que serão alcançados mediante a implementação dessas estruturas de governança. Tudo isso com o propósito de promover um ambiente íntegro e confiável. Certo? Nosso procurador aqui, mineiro, falou desse trem aqui, né? Falou desse trem. O tal do compliance público. Certo? Está assim imposto na norma. E aqui eu preciso fazer, a despeito de ser um grande entusiasta da Lei 14.133, achar que é uma norma excepcional, mas eu preciso fazer essa crítica. A Lei 14.133 trouxe o programa de integridade para as nossas vidas, não trouxe? Trouxe. Mas, infelizmente, só apontou o programa de integridade na direção do fornecedor. Só disse que o programa de integridade cabe para as obras e os contratos vultuosos para o fornecedor, colocou como critério de desempate para o fornecedor, colocou como critério de reabilitação para o fornecedor, mas nada falou a respeito do programa de integridade para a administração pública. E aí, de novo, graças a Deus que nós somos do judiciário. Por quê? Porque no judiciário já temos uma resolução do CNJ que fala de forma explícita sobre o sistema de integridade do Poder Judiciário. Então, ainda que a nova lei tenha uma lacuna, o nosso judiciário não tem. Aí vem de novo a pergunta, por que nós ainda não temos programa de integridade, sistema de integridade? De novo, já temos na mão a faca e o queijo. Certo? Agora vejam. Promover um ambiente íntegro e confiável e assegurar alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e à lei orçamentária. Essa é a parte mais legal desse artigo para mim. Porque, vejam, a governança das contratações públicas, ela se manifesta de maneira mais clara e mais visceral nesse trecho do artigo 11, parágrafo único. Por quê? Porque a governança, o pressuposto de existência da governança é fazer com que o interesse do principal, o interesse do proprietário dos recursos, seja atendido por meio das ações públicas. Certo? Esse é o pressuposto de existência da governança. Quem é o principal ou o proprietário quando a gente fala de setor público? Exatamente isso que você pensou, o povo, a sociedade. O cidadão que está lá na ponta esperando o serviço, no nosso caso, a prestação jurisdicional. Ok? Quando você entende esta relação que a governança traz, que é de transformar anseio social em política pública em ação, quando você aplica esse conceito de governança dentro das contratações, você passa a entender que cada contratação que você executa no seu tribunal, no seu conselho, no seu órgão, ela precisa estar alinhada ao planejamento estratégico da sua organização. E aí é a pergunta que eu sempre faço quando eu estou andando pelo Brasil. E se eu não tenho planejamento estratégico? Eu alinho minha contratação com o quê? Com Júpiter e Saturno? Bem, eu posso até fazer isso, mas veja que o alinhamento que é necessário é da contratação com o seu planejamento estratégico em primeiro lugar. E aí, talvez, para alguns órgãos da Suécia, onde eles têm planejamento estratégico e não executam, lá na Suécia isso acontece muito, lá nesses órgãos suecos, você precise pegar esse planejamento estratégico, dar uma sopradinha nele, tirar o pó e começar a colocar ele em prática. Porque a sua contratação precisa ser balizada pela sua estratégia. Precisa ser balizada pela sua estratégia. E se você não tem um planejamento estratégico, e aqui no auditório tem a doutora Cleane Ramos, nossa diretora executiva da CBG, especialista em planejamento estratégico. Se você não tem um planejamento estratégico funcionando na organização, você não vai ter como alinhar a sua contratação. E aí vai acontecer aquela situação que diuturnamente a gente vê na mídia. Qual? Aquele equipamento que foi adquirido, mas que está guardado numa sala de depósito pegando poeira. Aquela ambulância que está no estacionamento do município, pegando sol e chuva, sem utilização. O que é isso? Contratação pública que é feita em desalinhamento ao planejamento estratégico. E isso nós precisamos entender.
Contratação se faz de forma eficaz quando nós temos um planejamento estratégico que oriente essa contratação. Agora veja, o que a lei fala não é só alinhamento com a estratégia. Ela fala de alinhamento com a estratégia e com a lei orçamentária. Até mesmo pela compreensão, doutora Liana, de que não existe o quê? Contratação pública sem dinheiro. Só que, em muitos órgãos da Suécia, a lei orçamentária é uma ficção. A lei orçamentária se manifesta como uma cópia, talvez corrigida monetariamente, da proposta orçamentária anterior. Quando, na verdade, a lei orçamentária ela deveria ser um fruto de um conjunto de gastos efetivamente projetados para o ano seguinte. Agora veja, doutor Fagundes, quando a gente fala aqui de orçamentação, quando a gente fala de proposta orçamentária, e tenho medo de falar sobre a questão orçamentária perto da minha queridíssima e para sempre chefe, doutora Angelita, especialista nesse tema, mas quando a gente pensa em projetar o orçamento, e quando a gente olha para a nossa proposta orçamentária, só existe um gasto que seja maior do que contratação pública. Qual é esse gasto mesmo, gente? Pessoal. Tirando o pessoal, você vai olhar para a sua lei orçamentária e possivelmente lá no topo da lista de gastos você vai ter contratação. Aí vem o Acórdão 2622 de 2015, que fala sobre governança e fala, olha, o motivo pelo qual a governança chega primeiro nas contratações públicas é por conta da elevada materialidade dos gastos associados. E aí vejam, quando eu considero alinhamento entre contratação, planejamento estratégico e lei orçamentária, vem o nome de um instrumento de governança. Qual é? Exatamente isso que vocês não falaram. Plano de contratações anual. Porque é o meu PCA que consegue fazer isso aqui. Como? Levantando as contratações do exercício seguinte, certo? Priorizando essas contratações conforme o seu alinhamento estratégico e depois estabelecendo uma proposta orçamentária. Nós conversávamos a respeito disso aqui. Agora eu não estou lembrado, foi hoje que nós conversávamos a respeito disso aqui. Por que nós temos um plano de contratações anual? Estava falando agora há pouco com uma pessoa de fora de Brasília. Por que nós temos um plano de contratações anual, ou usando a terminologia da nossa resolução, olhei aqui para a minha coordenadora científica, por que nós elaboramos um plano anual de contratação em abril e outro em outubro? Por que nós temos uma versão provisória em abril e uma versão definitiva no segundo semestre, no final do ano? Porque a versão provisória, ela serve para embasar a proposta orçamentária que será aprovada no meio do ano. Uma vez que a lei orçamentária anual é aprovada, eu revisito o meu plano de contratações anual e, baseado naquilo que efetivamente foi definido a nível de orçamento disponível, eu faço ali a readaptação do meu PAC, do meu PCA, como queiram chamar. E nós sabemos, e quem está na prática há tantos anos sabe mais do que eu, que geralmente da proposta orçamentária para aquilo que é aprovado na lei orçamentária anual, você toma um tanto de tesourão, né? O tesourão do orçamento, não é isso? Você pede 10, como é que é? Você pede 10, é o quê? 8? Toma 5 e traz o troco, não é isso? Você tem ali a diminuição, o enxugamento do gasto, daquilo que foi proposto, por isso é que você precisa voltar ao seu plano de contratações anual e fazer o quê? Reduzir a quantidade de contratações do seu plano. Mas veja, se você estiver elaborando o seu plano de contratações anual, considerando o alinhamento estratégico e a priorização de contratações estratégicas, no momento de retirar contratações do seu plano, que contratações você vai retirar? As contratações do fundo da lista. As contratações que sejam menos estratégicas para a organização. E com isso, você consegue manter
as chamadas contratações estratégicas. É assim que acontece na vida real? Não sei, mas é assim que deveria ser. Ok? Tudo isso aqui para garantir, para promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Agora vejam, nós temos esta grande benesse de termos no nosso poder judiciário uma norma que é vanguardista, tá bom? Ninguém, nem mesmo o Poder Executivo Federal, tinha editado a política de governança em contratações públicas. Este é um posto que nós vamos ocupar, Poder Judiciário. Tivemos a primeira política de governança em contratações públicas. É nossa. Pode bater no peito aí e morrer de orgulho. Resolução 347 de 2020. Norma pioneira, certo? Grandes mentes pensantes aí por trás da composição dessa norma. Doutora Isabela Brito, querida professora Tatiana Camarão, Adriana Tostes, certo? Renato Fenili, Andréa Arche, todo um grupo de mentes pensantes que trabalhou essa norma e que entregou para o Poder Judiciário um belo de um presente. Por isso é que para nós não há inovação. Essa norma, vocês vão lembrar mais do que eu, ela entra, né? Ela é publicada, na verdade, no ano de 2020, com uma vacatio legis de 1 ano. Ou seja, desde outubro do ano passado, a implementação destes elementos aqui é obrigatória. Então, veja, enquanto os outros órgãos da administração estão projetando, quase pedindo prorrogação para o prazo de abril de 2023, no que toca à governança, nós que aqui estamos, já somos aí obrigados desde outubro de 2021. Obrigados a quê? A ter um plano anual de contratação e a Justiça Federal, de forma eficiente, já tem uma resolução estabelecida que orienta a elaboração do plano anual de contratação. Eu sempre confundo 2 números, 701 e 709. É a 701. Resolução CJF 701. 709 é a política de sustentabilidade. Resolução 701 de 2021. Você que é da Justiça Federal e está aqui, você já tem uma norma que te orienta à elaboração do plano anual de contratações. Veja você como verdadeiro cumprimento à diretriz determinada pela Resolução 347. Mas veja que a política de governança do Poder Judiciário também traz o plano de logística sustentável. Certo? O plano de logística sustentável, que é ali o documento formal da organização que traz os objetivos, as metas, as ações e os indicadores relacionados à persecução do desenvolvimento nacional sustentável. E aqui, amigos, eu gosto sempre de deixar esse recado, tá? Chega daquela visão reducionista de sustentabilidade, ok? Sustentabilidade não é só preservação do meio ambiente, por favor. Ok? Muita gente, inclusive, eu brinco com isso, né? Tem muita gente que acha que sustentabilidade ambiental é pleonasmo. Como se sustentabilidade só se referisse ao aspecto de preservação do meio ambiente. Não é. Sustentabilidade nas contratações públicas se refere às dimensões ambiental, sim, mas também econômica, social e cultural. Estas 4 dimensões da sustentabilidade precisam estar previstas e perseguidas em ações práticas no seu plano de logística sustentável. E aí alguém pergunta, mas Paulo, tem alguma norma do CJF aí que... Não precisa. Você já tem no Poder Judiciário uma resolução que estabelece, já estabelecia anteriormente, e temos agora uma recente, que é a resolução 400 do CNJ, certo? Que estabelece a política de sustentabilidade do Poder Judiciário e determina a elaboração do plano de logística sustentável. Atenção, PLS não é instrumento de governança especificamente das contratações.
é documento de governança institucional, mas que tem reflexos na área de contratações. Ok? Não podemos esquecer, meus amigos. Vou falar desse aqui por último. Não, vou falar desse aqui agora. Não, por último. Agora, plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratação. Esse aqui é excelente, certo? Estava falando agora há pouco com os representantes de um tribunal, que eu vou ministrar uma capacitação no mês que vem, e eles falavam, olha, nós temos a nossa política de gestão de riscos, mas a gente não tem um plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratação. Eu falei, é o menor dos problemas. O problema grande é quando tem o contrário, é quando vive o contrário. Quando nós queremos implementar um plano de tratamento de riscos para o macroprocesso de contratação, sem ter uma política de gestão de riscos na instituição. Aí é problema. Porque é como se você quisesse comprar um volante de um carro que você não tem. Ok? Se tornará algo fictício, algo que não vai servir para nada. Falar em plano de tratamento de riscos do macroprocesso é falar sobre aplicar a sua política de gestão de riscos no âmbito das contratações públicas. E aí vejam, quando eu falo de aplicação do gerenciamento de riscos na área de contratações, eu irei aplicar o gerenciamento de risco a nível de macroprocesso e a nível de processo específico, em dois momentos distintos. Tem muita gente que acha, sinceramente, do fundo do coração delas, que fazer aquele mapa de risco dentro do processo é suficiente para cumprir o gerenciamento de risco na contratação. Deixa eu te dar um aviso aqui muito legal. Não é suficiente. Ok? O plano de tratamento de riscos do macroprocesso se refere a um instrumento de governança institucional em que você lida com os riscos abstratos e gerais do macroprocesso a nível institucional. Ou seja, você estabelece uma ferramenta que lida com cerca de 80% dos riscos de uma vez só a nível institucional. Para quê? Para garantir que as suas contratações permaneçam rígidas. Depois, dentro do processo de contratação, você vai repetir o tratamento desses riscos? Não. Você vai lidar com os riscos casuísticos da contratação. Ou seja, você vai lidar com os riscos relacionados diretamente com o seu objeto contratual, para que não haja sobreposição de atuação. Sem contar, claro, que não é mote da palestra de hoje, também da matriz de risco, né, pessoal? Que é uma cláusula contratual garantidora da equação econômico-financeira do contrato. E tem muita gente achando que matriz de risco é mapa de risco. E está tratando como se fosse sinônimo. E como diz no Goiás, está comendo mosca. Porque nós temos uma nova ferramenta prevista lá no artigo 6º, inciso 27, e no artigo 22 da nova lei. Tá bom? Muito rápido aqui, porque eu quero respeitar o meu tempo, minha coordenadora científica que está aqui, logo do meu lado, vai puxar minha orelha. Agora vejam. Eu falei muito bem da Resolução 347, não à toa. Sou muito fã dela e tenho consciência dessa capacidade revolucionária que ela trouxe para a administração pública. Só que eu tenho uma pequena, muito pequena crítica em relação a essa norma. Tá bom? E é exatamente quando ela coloca aqui, no rol de instrumentos de governança, do artigo 5º da resolução, ela coloca o plano anual de capacitação. E eu vou explicar por que da minha resignação. É porque, na minha humilde visão, quem deveria estar sentado nessa cadeira aqui do quarteto mágico, que nem eu chamo, deveria ter sido a gestão por competências. Tá bom? Porque entendam que o plano anual de capacitação, ele é fruto, ele é filho da gestão por competências. E aqui, a gente precisa, de novo, ampliar a nossa visão em relação à gestão por competências. Porque, em muito culpa do decreto 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico, lá naquele artigo 18, salvo engano, a gente aprendeu a entender gestão por competências apenas como fundamento para fazer capacitação. Só que gestão por competências é bem mais que isso.
Gestão por competência consiste basicamente em 4 pilares. Consiste em, primeiro, identificar as funções chaves da organização. Segundo, estabelecer um modelo de competência para as funções chaves. Terceiro, ocupar estes cargos de acordo com o modelo de competências. E, por fim, executar capacitações que supram aquilo que nós chamamos de lacuna de competência. São os gaps de competência. E aqui no Conselho nós já fizemos capacitação de acordo com os gaps de competência. Me lembro bem das entrevistas, né? Autoavaliativas. Vejam vocês que o Plano Anual de Capacitação para a Resolução 347 é um instrumento de governança. E, por favor, tá, pessoal, continuem fazendo. E quem não faz, comece a fazer. Agora, veja que por trás do Plano Anual de Capacitação, você precisa estabelecer uma gestão por competências que lhe dê suporte, porque isso aqui só vai fazer sentido com esta implementação. Portanto, Plano Anual de Contratação, Plano de Logística Sustentável, Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso e Plano Anual de Capacitação, aí você coloca /gestão por competências, serão o que nós chamamos aqui de instrumentos de governança das contratações. Não esquecendo, e aqui vi há pouco, meu amigo Chiarato está aqui, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, não é isso, doutor? Que é um instrumento de governança relacionado à área de tecnologia da informação. E lá, na sequência, ali nos parágrafos do artigo 5º da Resolução 347, também é apresentado como instrumento de governança que deve orientar as contratações, sem deixar de mencionar também o plano de obras, que está posto também como instrumento de governança em contratações públicas. Quarteto mágico, mais 2. Ok? E aí, cumprindo o meu papel aqui de respeitar o tempo da minha apresentação, que tinha o intuito mesmo de ser breve, para que a gente tenha esse momento de questões, de dúvidas e debates, eu queria deixar, como fechamento da minha fala, esta frase que é atribuída ao grande monstro aí da gestão moderna, chamado Peter Drucker, que ele diferencia eficiência de eficácia com essa frase que eu acho incrível. Eficiência é fazer as coisas da maneira certa. Eficácia é fazer as coisas certas. Existe uma grande diferença entre o gestor eficiente e o gestor eficaz. E hoje, a nova lei de licitações e contratos, reafirmando aquilo que nós já tínhamos na nossa Resolução 347, ela exige de você, gestor da área de contratações públicas, que você não seja apenas eficiente, mas que você seja eficaz. E isso, na prática, aplicado ao contexto das contratações, significa o seguinte, 2 pontos. Não basta que o seu procedimento de contratação seja rígido, seja perfeito do ponto de vista procedimental. Não adianta que você faça o ETP perfeito, o TR perfeito, o edital perfeito, o certame perfeito e o contrato ideal. Não adianta. Tudo isso vai para o brejo se aquele bem ou aquele serviço que você contratou não for útil para o órgão e para a sociedade. Por isso é que a eficiência deve ser perseguida juntamente com a eficácia nas contratações públicas. Quem entrega isso? Governança em contratações. Tá bom? Obrigado, gente.